Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, galera, o vídeo de hoje é para falar quem será o técnico, né? Santos demitiu nessa segunda-feira Pedro Caixinha após a derrota para o Fluminense por 1-0 no Maracanã. Uma atitude que, no meu ponto de vista, é correta. Acho que o Caixinha, desde a derrota contra o Vasco, não tinha mais clima para ele ficar. Eu acho que o Santos só adiou o inevitável. Eu acho que o Santos perdeu 2 semanas importantes aí para a temporada. E assim, eu só gostaria que a torcida entendesse que o único problema do Santos não é só treinador. Tem a questão da cabeça da diretoria, questão do pessoal ali do administrativo do clube que precisa mudar a cabeça, né? Tem também questão de jogadores que se acham a última bolacha do pacote e não são nada disso. Jogadores que têm espírito da Série B ainda, que ainda está na cabeça que vai ter um Noroeste, um Água Santa, igual no Paulistão, para se recuperar, que vai ter, por exemplo, um Brusque, que nem tinha na Série B para se recuperar, vai ter times com nível técnico bem abaixo para se recuperar. A Série A, ela é traiçoeira, a Série A, ela não é brincadeira. Se vacilar, pode correr risco de algo grave. Caso contrário, eu acho que o time do Santos ele tem qualidade para ficar numa situação confortável esse ano. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né, de quem será o técnico, eu vou colocar aqui a matéria do Lucas Musetti para vocês, tá? Deixa eu colocar sobre a questão do técnico. Até trouxe isso na live, mas é legal o debate, né? Porque o Musetti ele trouxe algumas atualizações sobre, né? Primeiro, ele trouxe essa questão que o Santos já ouviu notícias ruins, que Dorival e Tite disseram não, porque não querem assumir clube agora. O Tite quer continuar viajando e assumir clube no início da temporada, é o que o Tite disse, mas não dá para confiar muito na palavra do Tite. Quantas vezes ele falou algumas coisas e depois fez outras, né? Sobre Dorival Júnior, né? O Dorival quer passar por um momento assim sem trabalhar. Ele diz que sofreu muito com essa saída da seleção e por isso não quer trabalhar no momento. Até dizem que ele pediu um salário astronômico por conta disso, para tipo realmente não trabalhar, ok? E a outra questão que o Musetti traz aqui é sobre Jorge Sampaoli, que não empolga a direção, mas não está descartado e que ele aceitaria trabalhar no Santos. Olha, vamos por partes. Por mais que Dorival e Tite falaram que não, e o Luiz Castro também não, isso não quer dizer que o Santos descartou os dois. O Luiz Castro eu acho mais difícil, tá, galera? Acho difícil ele assumir agora. Então, assim, sobre Tite, é um treinador bem melhor que o Caixinha, melhor que o Carille, mas, assim, para quem defendia ali no fim de novembro, início ali até de outubro ali de 24, que o Carille saísse, que ele não tem o DNA do Santos, o Tite não é esse cara, então. Não adianta você pedir para o Carille não ficar no Santos, como pediram em novembro, e trazer o Tite, que é praticamente a mesma coisa. O Tite ainda é melhor que o Carille, como eu falei. O Tite, uma vez ou outra, ele consegue armar ainda o time de uma forma ofensiva. É um cara que é mais, como eu vou dizer, tem um repertório melhor que o Carille. Né? Então, assim, eu acho que o Tite, na minha opinião, não se encaixa no Santos. Eu não consigo ver o Tite como treinador do Santos. Eu não traria. Sobre Dorival Júnior, já é aquele treinador que dá certo nos clubes, né? O Dorival se provou ser treinador de clube. Para a seleção, talvez não, ele não tem esse estofo. Assim como o Caixinha não tinha estofo para ser treinador de equipe grande, e ficou provado. Então, galera, quando eu estou falando aqui de um treinador que nem o Dorival, foi o treinador que estava à frente do Santos quando o Santos foi campeão pela última vez. Verdade. Dorival, toda vez que veio, fez bons trabalhos. Verdade. O Dorival, em 2010, fez um ótimo trabalho. O Dorival, de 2015 a 2017, fez um bom trabalho. Lógico que nesse caminho o Dorival teve erros, teve acertos, mas assim, o Dorival, ele consegue
na minha opinião, fazer uma mescla entre time veterano com base, sabe trabalhar com a base, e hoje o Santos precisa disso, o Santos precisa resgatar isso, porque não é só trabalhar com a base com os raios. O Dorival conseguia pegar jogadores que eram meia boca, ou aquele famoso jogador que a gente chama hoje de operário, e fazer o cara jogar. Por exemplo, ele conseguia fazer o Léo Cittadini render, ele conseguia pegar jogadores questionáveis, por exemplo, o Zeca, quando ele pega o Zeca estava para ir embora para a Major League. O Dorival falou, não, vai ficar, e foi titular. E o Zeca com o Dorival voou baixo. Outro também que poderia ir embora por empréstimo era o Thiago Maia. O Dorival puxou ele para o time titular, profissional e titular, é claro, e o Thiago Maia, também voou baixo até a sua saída no Santos. Então, assim, no geral, eu acho que o Dorival fez um ótimo trabalho em 2010. Ah, Gabriel, mas com aquele time qualquer um. Então, por que o Adilson Batista não fez um ótimo trabalho em 2011? Com um time melhor do que o de 2010? A real é que o Dorival conseguiu controlar os egos naquele primeiro semestre. É uma pena que depois ele não conseguiu controlar mais. E o Dorival Júnior geralmente é um técnico muito bom para mata-mata. Para a Copa do Brasil, ele seria uma arma legal de se ter no banco. Agora, pontos fracos do Dorival, né? O Dorival, geralmente o filho dele arranja atritos quando o trabalho vai ficando a longo prazo. Foi assim no Santos em 2017, foi assim em 2018, se eu não me engano, no rival do Morumbi. Então o filho do Dorival sempre foi colecionando esses atritos nos bastidores, pelo que falam. Outra coisa que eu não gosto muito do Dorival, tá? O Dorival eu acho que é um técnico medroso fora de casa. Eu vou pegar de exemplo 2016. 2016, o Santos poderia pegar qualquer time dentro de casa que a gente amassava. Se você pegar a tabela, o Santos na Vila Belmiro, ele ganha de Atlético Mineiro de 3-0, ganha do rival da Barra Funda, que foi campeão aquele ano, e tudo jogando bem. Por quê? Porque o Dorival colocava o time para cima. Entretanto, o time do Santos fora de casa com o Dorival, ia muito mal. Por exemplo, contra o Figueirense, que foi rebaixado, empatamos. Contra o Internacional, que caiu aquele ano, perdemos. Inclusive, a gente perdeu para eles na Copa do Brasil e no Brasileirão. Então, vou repetir, o Dorival, ele é um bom treinador, sim. Acho que se encaixa na realidade do Santos. E eu acho que dessas opções aí citadas, tipo Dorival, Tite e São Paulo, eu prefiro o Dorival. São Paulo, galera, é assim, São Paulo é um baita treinador, não preciso me alongar nisso. Variação tática, marca pressão, quando precisa jogar na defesa, joga. Um cara que cobra, um cara que faz os caras suar sangue, um cara que gosta de trabalho, um cara que fecha o CT, blinda o elenco. Entretanto, São Paulo é um péssimo gestor de elenco. Será que agora com o Neymar, hoje o Santos tem uma estrela no seu elenco, será que com o Neymar ele vai conseguir gerir esse elenco? Porque o time de 2019, o maior nome que o Santos tinha naquela época era o Sanches, que já estava em reta final de carreira, com todo respeito. Ah, mas o Sanches jogou demais em 2019, concordo. Mas o Sanches, que fez sucesso, foi até ali a Copa de 18 pelo Uruguai. Depois ele começou a entrar naquela fase final de carreira. Então, assim, será que o Santos, com uma estrela como o Neymar, jogadores que se acham, será que o São Paulo vai conseguir segurar esse ego? Outra coisa, o Sampaoli, ele é um técnico que funciona a longo prazo. É só lembrar que em 2019 tomou 5 do Ituano, 4 do Botafogo de São Paulo, 4 do rival da Barra Funda, foi eliminado por River Plate do Uruguai, foi eliminado por Atlético Mineiro, que aquele ano estava mal na Copa do Brasil. E depois que o trabalho, depois de 6 meses, no segundo semestre, que o trabalho do São Paulo começou a dar frutos, que o Santos conseguiu ter uma consistência, né? Então, assim, não sei se o São Paulo seria uma boa, porque eu acho que ele e o Neymar bateria ego com ego. Não sei, de verdade. Por isso que eu coloco o Dorival ali como favorito desses nomes. Outro nome que surgiu de especulação foi Carpini e Diniz. O Carpini foi descartado, tá? Lucas Musetti já apurou isso daí também. Sobre o Diniz, galera, assim, tem um burburinho, mas ninguém me confirmou isso sobre o Diniz. Mas, de verdade, galera, eu lembrando o Diniz de 21, você imagina o Diniz vindo, a gente jogando com a linha alta, como o Caixinha estava, e querendo sair tocando com o Gil e Zé Ivaldo. Lembrando que o Zé Ivaldo saiu do Cruzeiro porque o Diniz falou que ele não teria espaço lá. E o que faria aqui?
Zé Ivaldo e Gil, 2 zagueiros que são lentos, e foi um dos problemas que o Caixinha passou. Com o Diniz, seria a mesma merda. Desculpa, Diniz é inviável no momento. Então tá aí, o Santos busca um treinador, eu acho que até o início dessa terça-feira o Santos já deve ter alguém encaminhado. Eu, Gabriel, qual é o meu favorito? De todos que estão no mercado, eu adoraria Crespo. E referente aos que foram citados pelo Lucas Musetti, o meu favorito é o Dorival. Bom, galera, o vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Concorda, discorda de mim? Só comentar aqui abaixo. Não esqueça o dedinho no like e também de se inscrever no canal. Ajuda o canal de forma gratuita. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.